Capítulo 9. Uma herança para o pai. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, 1. Um investidor financeiro experiente não faz uso do seu dinheiro sem planejamento. Deus é um investidor excepcional e, embora não necessite de lucro algum, não investe sem esperá-lo. Talvez você ache tais termos inadequados, mas o que aconteceu na cruz foi uma transação financeira. Falo em termos espirituais, claro. A humanidade, em razão do pecado, foi uma terra loteada e vendida. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou, Colossenses 1,13, e a palavra grega usada é exagorazo, que significa que ele nos tirou do poder de outro senhor mediante pagamento de um preço. O pai fez um grande investimento no ramo imobiliário espiritual ao comprar quinhões ou porções de terra, e a moeda usada foi o sangue do cordeiro. Com isso, formou uma grande herança. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127, 3. Almeida Revista e Corrigida. Os Salmos 127 trazem a contraposição em ter uma casa que é propriedade do Senhor e outra que não é. Nesta inútil, vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Verso 2. Isto porque, independente de quanta afeição, zelo e cuidado você tenha pelos seus filhos, quantos bens materiais entesourou para lhes deixar como herança, quão bem-sucedido seja nessa vida. Se Jesus não for o Senhor da casa, tendo-a comprado com o seu sangue, o fim será o mesmo: morte eterna. O plano de um bom pai sempre é o mesmo: família estruturada. Jesus deu a si mesmo por isso e espera a recompensa. Quando Deus chamou Noé para o grande empreendimento da arca, aos olhos humanos foi uma grande ironia. Pense bem, Noé não era arquiteto, engenheiro, muito menos um marceneiro. Deus, como no tempo de Noé, está alinhando todas as coisas para a volta de Jesus Cristo. E deu, nesse isolamento, uma nova chance de voltarmos a Ele, voltarmos para nossas famílias e repensar prioridades. Infelizmente, quanto mais velhos, mais rápido esquecemos. A arca está em construção e o Senhor conta com sua igreja para ouvir a sua voz, a sua instrução, ainda que pareça loucura ou improvável, e cada homem e mulher de Deus consiga incluir toda a sua família nos seus planos. A certeza de que a arca daria certo veio da palavra que saiu da boca de Deus para Noé. Este confiou no poder da semente divina e perseverou até o fim. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 ao 39, Almeida Revista e Corrigida. Dentre as características do texto profético acima, atente-se: Noé e sua família estavam prontos ao entrarem na arca. Noé representa a geração do fim que crê em Jesus Cristo e que testemunhará como família, para a salvação de muitos que entrarão na arca. A certeza da colheita. As festas judaicas da colheita nos ensinam muito e vale a pena darmos a atenção simbólico-profética devida. Na festa das primícias, a oferta de movimento apresentada ao Eterno pelo sacerdote era composta de grãos asmos, sem fermento, representando o Cordeiro de Deus. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Levítico 23, 10 ao 11. Desta forma, como a oferta apresentada no ensaio geral era sem fermento, ela própria representava aquele que é o único sem fermento, ou seja, o Cordeiro de Deus, imaculado, sem pecado, o qual ressuscitou no exato dia da festa das primícias,
cumprindo efetivamente o ensaio geral que se repetia a cada ano. Na festa de Pentecostes, cujos primeiros frutos foram apresentados ao Eterno no exato dia da festa de Pentecostes, cumprindo efetivamente o ensaio geral que se repetia a cada ano. Contém 50 dias até um dia depois do sétimo sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Levítico 23:16 ao 17. Observa-se que, na festa de Pentecostes, são levados ao sacerdote 2 pães, teafeiná, levedados, chametz, para que ele os apresente como oferta movida perante o Eterno. Estes pães representam judeus e gentios, os 2 povos que figuraram como os primeiros frutos apresentados ao Eterno. A festa de Pentecostes aponta para o início do tempo da Igreja do Eterno, composta por judeus e gentios arrependidos de seus pecados. Também guardarás a festa das semanas, Shavuot, festa de Pentecostes, que é a festa das primícias da cega do trigo. Êxodo 34:22. As primícias, Bicurei, da colheita, Ketir, concordância Strong, número 705, do trigo, Shittim, concordância Strong, número 2406, são apresentadas na Shavuot, festa de Pentecostes. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Mateus 3:11 ao 12. Observe que João Batista faz referência ao batismo com o Espírito Santo, evento este que viria a ocorrer no dia da festa de Pentecostes, conforme disposto em Atos 2:1, com a colheita das primeiras almas dos primeiros frutos, Atos 2:41. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:1 ao 41. Ora, considerando que a celebração da colheita dos primeiros frutos do trigo ocorre exatamente na festa de Pentecostes, conforme Êxodo 34:22, e considerando que as primeiras almas da Igreja do Eterno foram colhidas exatamente na festa de Pentecostes, conforme Atos 2:1 ao 41, se conclui que o trigo, na profecia de João Batista, representa a Igreja de Yeshu. Na festa das trombetas, as colheitas cessavam. Era a época de adoração no templo. Como visto, a festa das primícias foram cumpridas por Jesus. A das semanas ou Pentecostes iniciou o seu cumprimento no cenáculo, pela igreja primitiva. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Tiago 1:21. Jesus, certa vez, contou uma parábola sobre um pai de família, Deus, que plantou uma vinha, Israel natural, e a arrendou a uns lavradores e sacerdotes. Mas, chegada a hora de receber os frutos, os servos enviados, profetas, pelo dono da vinha, foram alguns espancados e outros mortos pelos lavradores, até que o pai de família enviou seu filho, Jesus, o qual foi morto por ser o herdeiro da vinha. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? Dizem-lhe eles: ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos e deixará sua vinha com outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Mateus 20:1 ao 41. King James. Cristo profetizou sobre mim e você. No tempo certo, entregaremos os frutos que cabem ao Senhor. Ele depositou em sua igreja algo muito precioso, a semente divina. Até lá, esperamos as chuvas de avivamento do Espírito Santo, que fortalecerão o fruto, dando um crescimento exponencial, e o mundo reconhecerá a face do Senhor em nós. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes, no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia,
Assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías 61, 9 ao 11, Almeida Revista e Corrigida. Isto certamente ocorrerá não por méritos humanos, mas pela palavra que foi empenhada da boca do Altíssimo, para que o ide do Senhor seja completo na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8, e o nosso rei, volte. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 26 ao 27. Desejam matar Nabote. Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, casou-se com Acabe, rei de Israel. Este seguia as transgressões de Jeroboão e não se submetia a Deus, mas com sua aliança matrimonial fez a nação se desviar, ainda mais, dos caminhos do Senhor, ao ponto de instituir o culto a Baal e estabelecer profetas pagãos, bem como uma doutrina pervertida em Israel, com perseguição dos profetas de Deus. Jezabel era a força por trás do caráter fraco e imaturo do marido. Em Apocalipse 2, 28 ao 29, Jesus denuncia a influência maligna de uma mulher chamada Jezabel na igreja de Tiatira, a qual se diz profetiza, e por isso houve uma popularização do termo espírito de Jezabel. São muitas as interpretações e designações para tal espírito. No entanto, alguns paradigmas que têm impedido o povo de Deus de frutificar nessa última hora serão quebrados através dessa leitura. Vamos entender. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha, a qual estava em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que eu possa tê-la como horta de ervas, porque ela está perto da minha casa, e te darei por ela uma vinha melhor. Ou, se te parecer bom, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. E Nabote disse a Acabe: O Senhor me proíba de te dar a herança dos meus pais. 1 Reis 21, 1 ao 3, King James. Nabote significa frutos e Jezreel, Deus semeia. O Senhor semeou em nós a pessoa de Cristo e, através do Espírito Santo, multiplicamos para Deus frutos à sua imagem e semelhança. Acabe, por sua vez, significa semelhante ao Pai. Nossas carne e alma foram multiplicadas à semelhança da natureza adâmica. Jezabel significa Baal exalta e denota a influência maligna através do ego humano. Os desejos, concupiscências tentar-nos-ão, Tiago 1,4, a pecar, e se não dominados, será a porta de entrada para a influência de Jezabel. Veja que foi o desejo, a ambição, a imaturidade e egoísmo de Acabe pela vinha de Nabote, desejando-a para uso pessoal, e a sua incapacidade de domínio próprio, com utilização do vitimismo que possibilitou as ações jezabélicas, sutis, manipuladoras, de usurpação de autoridade, tramas e acusações de rebelião, características próprias da ação demoníaca, que culminaram na morte de Nabote, dos frutos. E Jezabel, a sua esposa, disse a ele: Tu governas agora o reino de Israel? Levanta-te e come pão, e deixa o teu coração ficar contente. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. 1 Reis 21:7, King James. Quem está sob a influência desse esquema demoníaco é direcionado a alimentar a sua alma constantemente. É só observar as palavras usadas por Jezabel. Governas, levanta-te, come, deixa o teu coração ficar contente. O ataque, por sua vez, sempre será contra quem frutifica, e a inveja é uma característica perene, e tem como alvo o dono da vinha, o qual não é necessariamente o pastor ou líder da igreja, já que todo filho de Deus tem como herança para o Senhor uma vinha, gerações. Jezabel odeia a família, a propriedade onde está a vinha e o lugar onde ela influencia a libertinagens, perversão sexual, traições, divórcios e mortes, principalmente através de abortos e, consequentemente, morte das gerações futuras, de fato ou espirituais. Algo estarrecedor é falado por Cristo à igreja de Tiatira.
E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, e a caridade, e o serviço, e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 2:28 ao 20, King James. Tiatira era uma cidade comercial, e o item mor do seu comércio era o tecido tingido de púrpura. Atos 16:14. A igreja tinha um sério problema. Uma mulher chamada Jezabel, a Peshita vai chamá-la de tua mulher, afirmando ser esta casada com o mensageiro ou líder da igreja. Aquela comete pecados e seduz os servos de Deus a se desviarem através do seu ensino. Essa carta é a quarta mensagem de Jesus Cristo às igrejas da Ásia, indicando simbolicamente uma universalidade ou totalidade. Significa que Cristo exortou sobre uma doutrina de nível mundial, Apocalipse 7:1, e que tocara também a igreja. O sistema do mundo tem como uma das suas narrativas a tolerância, ainda que de maneira hipócrita e egoísta. Estamos saturados de ver nas redes sociais, jornais, legislações, conversas, etc. O apelo insistente do tema tolerância, aceitação e amor. No entanto, o pecado imputado por Jesus àquela igreja foi justamente a tolerância a Jezabel e seus ensinos. É primordial relembrarmos que Baal exalta é o significado do nome de Jezabel e que Baal é o filho de Dagon, deidade originária da Babilônia, ligada à fecundidade, deus da sementeira, o qual se relaciona com Astarote, a deusa da sensualidade. Baal significa senhor, amo, marido, e é o mesmo Mamon, aquele a quem Jesus se refere quando diz: Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24, King James. Sacrifícios de crianças eram feitos a Baal, Jeremias 19:5, em troca de boas colheitas ou para acalmá-lo, e seu ritual regado com muita sensualidade. Nisto vemos que Baal ou Mamon podem ocupar facilmente no coração humano o senhorio que seria de Deus, uma vez que se coloca como provedor e fonte da prosperidade. A nação de Israel já tinha sido enganada por isso, até Elias provar no Monte Carmelo que Deus era verdadeiro. Por isso, o povo gritou repetidas vezes: Só o Senhor é Deus. 1 Reis 18:49. Mas como algo tão maligno pôde ser tolerado na igreja em Tiatira? Como pode ser tolerado na igreja, hoje? O próprio texto nos responde: porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 18:20. Ensinos demoníacos sutis que parecem cristãos ou questões legítimas da doutrina cristã, mas que são pervertidas em seu objetivo ou motivação, impregnadas de sedução e engano, e que facilmente conduzem ao erro. Quando Jezabel chama a si mesmo de profetisa, induz ao entendimento de que se refere ao ministério profético, como usualmente conhecemos nas Escrituras, ou uso dos dons espirituais e poderes miraculosos, mas trata-se de um ensino, ato de proferir, falar, doutrinar, que culmina em alianças com demônios. Jesus diz que a ação jezabélica atua para seduzir os meus servos a cometerem fornicação, que é mais uma referência à doutrina, que é alimento espiritual. Há uma metanoia maligna, mudança de mente dos filhos de Deus, que ao comerem das coisas sacrificadas aos ídolos, desviam-se da sã doutrina Cristo. A doutrina de Jezabel, por se firmar em ídolos como Baal, Astarote, entre outros, é centrada no homem e suas necessidades, não em Deus, e por isso encontra relativismo em questões cruciais do Evangelho. Entenda que mudar pensamentos e culturas através do ensino não é algo instantâneo, mas um trabalho árduo,
de geração em geração. O humanismo, um aliado poderoso do inferno. Se quisermos entender Jezabel, temos que falar um pouco sobre o humanismo, século XXI. Este foi consequência do esgotamento do sistema feudal e é um movimento social, econômico e cultural que modificou diversos paradigmas da Idade Média e datou o início do Renascimento. Isso porque ele investiu na transformação entre o teocentrismo, Deus como centro da nossa atenção, para o antropocentrismo, seres humanos em foco. O movimento foi tão intenso que a ciência começou a ser desenvolvida para sustentar as hipóteses antropocentristas, assim como as artes e a literatura foram afetadas a fim de separar o contato com a religião. Assim, aos poucos a visão religiosa começou a perder sua força e a concepção do ser humano como foco ficou fortalecida. Os tentáculos humanistas desenvolveram-se e alcançaram todas as áreas do conhecimento humano, bem como foi o fomento para muitas ideologias. Uma característica marcante do movimento é o cientificismo, que veio como uma resposta de oposição à religião da época, bem como a qualquer dogma religioso. A ciência ou conhecimento se multiplicou e ganhou um status poderoso, conforme descrito no livro do profeta Daniel, referindo-se ao tempo do fim. Fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel 12, 4. A ciência ou conhecimento foi de grande importância para a humanidade, sem dúvida, mas, em contrapartida, virou um dos bezerros de ouro de nosso tempo. A Reforma Protestante, século XVI, essencial para o abandonado do controle católico romano sobre a Igreja, possibilitou o abandono do engano das indulgências, a compra da salvação através de relíquias religiosas, do culto a imagens de escultura, bem como a popularização das escrituras sagradas, que, traduzidas em outras línguas, disseminou-se até as camadas populares da sociedade. Ainda assim, com o passar dos anos, o humanismo e suas várias ideologias filhas, comunismo, feminismo, progressismo, etc., tocaram a Igreja Católica com a teologia da libertação e deu as caras também no meio evangélico, de forma sutil e sedutora, com a teologia da prosperidade, dentre outros conceitos que se fortaleceram através de doutrinas de demônios, onde o homem ganhou o foco da teologia, deixando o corpo de Cristo doente, estéril e sem poder, discernindo a doutrina de Jezabel. A visão humanista é progressista e prega que o aperfeiçoamento humano vem pelo progresso, o qual levará a humanidade a um gradual crescimento da felicidade. Como já visto, o aperfeiçoamento humano vem da experiência na prática da justiça pela palavra de Cristo. Salmo 1 e Hebreus 5. É difícil saber o momento exato em que o ensino jezabélico adentrou sorrateiramente nos púlpitos e nas mentes dos filhos de Deus, mas podemos afirmar que o humanismo foi a base que disseminou seus ovos mortais. O embrião desse pensamento foi ainda no céu com Lúcifer e seu orgulho, pervertendo um terço dos anjos de Deus. No Éden, Satanás ensinou Eva a não olhar para si mesma e não mais para o seu pai, a se colocar no centro, sem avaliar as consequências de suas atitudes. Embora tenha a missão de romper com a religião e tudo o que diz respeito a Deus, o humanismo não é uma filosofia sem Deus. O homem é o próprio Deus. Se essa estratégia teve espaço no ambiente do jardim, imagine em nossos templos, hoje. O humanismo trouxe alguns aspectos, como a divinização da ciência e sua inquestionabilidade, avalizada pela frase comprovado cientificamente. Ganharam, assim, um patamar de certificação divina, até mesmo entre os que crentes, que por vezes descartam a orientação de Deus, Provérbios 3:5. A estratégia não foi algo novo e elaborado, mas a velha estratégia satânica da mistura, Gênesis 3, quanto mais conhecimento e tecnologia empregados, mais podemos deixar o homem independente do seu Deus e mais dependente destes, relegando o Criador a um mero adorno dominical. O intelectualismo e os títulos preencheram o vazio de uma alma ignorante, que confiava apenas na palavra de Deus. O dinheiro passou a ser a grande provisão almejada pelos crentes, e aqueles que têm mais estudo, mais dinheiro e mais influência aos olhos dos homens são os verdadeiramente prósperos, não os que são cheios do espírito,
que praticam a Bíblia e gozam de bom testemunho, ainda que tenham poucas posses e conhecimento. Atos 6:3. Não foi essa a sedução de Satanás a Eva? Conhecimento e poder? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Gênesis Usbesh, King James. O humanismo usou também a psicologia. Adianto que, de modo algum, faço críticas à psicologia como ramo de conhecimento, tampouco aos seus profissionais, os quais ajudam tantas pessoas. O foco aqui é o humanismo. Robusta foi a disseminação da psicologia humanista, a qual teve seu início no final do século XX, e afirma que, ao invés de se concentrar no que há de errado com as pessoas, adota uma abordagem mais holística, olhando o indivíduo como um todo e enfatizando o desejo de autoatualização. A psicologia transpessoal, uma espécie de upgrade da psicologia humanista, levou em conta questões de espiritualidade outrora ignoradas, com métodos tais como atividades de consciência corporal, escrita terapêutica, exercícios de respiração, musicoterapia, visualização guiada, meditação, yoga, hipnose, regressão, entre outros. Os benefícios seriam o autoconhecimento, que faz com que o paciente compreenda a si mesmo com mais facilidade, resultando em otimismo, aceitação e, como consequência, uma maior probabilidade de conquistar os próprios objetivos. Tais ensinos entraram na igreja de forma robusta. Por tal influência, o discipulado mudou. O confronto ao pecado foi esquecido e o pecador passou à posição de vítima das circunstâncias e de sua história e tende a viver em torno das próprias feridas e em uma busca constante por cura, e não para amadurecer em Deus e ser a imagem e semelhança de Cristo, mas para a realização pessoal, cristianizando, por vezes, essa saga de o propósito de Deus para mim. A doutrina de Jezabel é fácil de identificar. O eu está sempre no centro e Deus está ao redor do homem, ajudando-o a ser plenamente feliz e a exercer o máximo de seu potencial. Timothy Keller, usando também o artigo da psicóloga Lauren Slater em Ego Transformado, pontuou uma mudança de paradigma sobre autoestima. Até o século XX, as culturas tradicionais, assim como a maioria das culturas do mundo, sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade. O que provoca a maior parte dos crimes e da violência? Por que as pessoas são maltratadas? Por que são cruéis? Por que cometem os erros que cometem? A resposta tradicional diria que a culpa era do hubris, palavra de origem grega que significa soberba ou autoestima elevada demais. Tradicionalmente era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. No entanto, na sociedade ocidental, desenvolvemos um consenso cultural totalmente oposto. A base da educação contemporânea, a maneira de tratarmos os encarcerados, o fundamento da maior parte da legislação moderna e o ponto de partida do aconselhamento de hoje são exatamente o oposto do consenso tradicional. A crença hoje, que lança raízes profundas em tudo o que existe, é de que as pessoas agem mal por falta de autoestima ou por terem uma valorização muito baixa de si mesmas. Por exemplo, a razão pela qual um marido espanca a mulher e algumas pessoas se tornam criminosas seria o fato de que essas pessoas têm uma valorização muito baixa de si mesmas. Há alguns anos, o New York Times publicou um artigo da psicóloga Lauren Slater. O importante, ela afirma, é que nada comprova que a autoestima negativa seja um grande problema para a sociedade. A questão, como você percebe, é que a teoria do mau comportamento como resultado da baixa autoestima é muito atraente. Não é necessário fazer nenhum julgamento moral para lidar com os problemas da sociedade. Basta animar as pessoas e ajudá-las a se desenvolver. Autoconhecimento. É sem dúvida importante para esse século, mas o autoesquecimento é divino. Deus não tem como objetivo que desenvolvamos o máximo de nosso potencial, mas que sejamos aperfeiçoados segundo a medida de Cristo. As teologias heréticas são abraçadas segundo as cobiças dos nossos corações, e para cada heresia tem um coração propício a germinar e dar frutos. Mateus 7:15 ao 16. Onde o corpo está com imunidade baixa, os vírus e bactérias se proliferam.
Algo destruidor e de alta periculosidade à Igreja é o marxismo, doutrina filosófica que muito teve influência do humanismo e se alastrou pelo mundo através de ditaduras, pela força, ou da cultura, marxismo cultural, existente em países onde o comunismo não está implantado. No entanto, já foi tomado sutilmente através da educação, artes e entretenimento, como é o caso do Brasil. O marxismo, em linhas gerais, baseia-se no materialismo histórico dialético. Não há sobrenatural, tudo é material. Hebreus 11, 2. Luta de classes entre classe opressora e classe oprimida. A luta produz a revolução esperada. Gênesis 2, 24. 3. Socialismo científico, etapa necessária e anterior à implantação do comunismo, com objetivos de igualdade social, fim das classes e do patriotismo. Mateus 25, 14 ao 30. 4. Mais-valia, condenação do lucro, levando em conta somente o trabalho braçal. Mateus 20 ao 16. 5. Teoria da alienação. Alienação econômica, dependência causada pelo fato de uns terem propriedade privada e outros não. Alienação social, dependência causada pela diferença de classes. Alienação política, dependência causada pela presença coercitiva do Estado, um mal necessário até que se alcance o comunismo. Alienação ideológica, dependência causada por causa da filosofia. Alienação religiosa, dependência causada pela pregação de que há um Deus e pela submissão das pessoas a uma doutrina de fé. Deuteronômio 6. 4. Atos 17, 28 ao 29. A ideologia marxista foi sorrateiramente difundida em nossa nação pelas bases, através de agentes infiltrados na Igreja Católica, tendo em vista que esta foi quem estabeleceu a gênese do ensino brasileiro. Vídeo documentário Eles Estão no Meio de Nós, do jornalista Bernardo Kustner. Arraigar a ideologia através da cultura e do ensino de base, até tomar as universidades, foi uma jogada de mestre. Posso testemunhar que tive a oportunidade de frequentar as universidades estadual e federal do meu estado, e os currículos são massivamente pensados e escolhidos com uma gama de autores marxistas. O marxismo, com a sua teoria da alienação, foi a luva que vestiu a mão do feminismo, embora o proto-feminismo seja anterior àquele. A mudança de mentalidade foi galgada devagar, e hoje, sem ao menos nos atermos ao que é humanismo, marxismo, comunismo, feminismo ou qualquer outro ismo, nossas famílias, escolas, política e igreja estão cheias de seus teores, porque nos foi passado de geração em geração pelo pensamento cultural. Tenho plena consciência de que, se pedisse para você conceituar cada um desses movimentos ideológicos citados, talvez não soubesse, bem como os seus impactos em nossas vidas, mas com certeza ideias como redução da família, casamento tardio, priorização da profissão, divórcio, busca da felicidade, afirmação da identidade pela profissão, cargo ou status social, etc., são facilmente aceitos e vividos sem nenhum peso. Pelo contrário, o peso é sentido ao não fazê-lo. No Brasil, a nossa história foi contada aos moldes marxistas, e na fala de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, não é de hoje que o Brasil vem travando uma guerra contra a mentira, a falácia, a tentativa de apagamento da sua história, do seu passado. Narrativas que tentaram transformar ficção em eventos importantes, além de dar ares de realidade a ficções históricas. Esse obscurecimento da história brasileira precisa ser combatido a cada dia através da memória, de lembrança, pois esquecer é empobrecer, é perder as raízes, é ser manipulado. Brasil, A Última Cruzada, página 13. Sim, a mentira e a manipulação são armas fortes de Jezabel. Tal principado pode influenciar pessoas, igrejas e nações. Aquela usou estas armas para tomar a vinha de Nabote, usurpou da autoridade do marido, depois fez articulações malignas com anciãos e nobres para manipular uma situação de rebelião da parte de Nabote, com fins de tomar a propriedade deste. Primeiros Reis 21, 9 ao 14. O objetivo é apoderar-se da vinha, de olho nos seus frutos, herança do Senhor.
Foi o que Herodias, mulher do rei Herodes, fez ao sugerir que sua filha pedisse a cabeça de João Batista, depois de o rei, embriagado e seduzido pela dança de sua enteada, oferecer à jovem até metade de seu reino, o que resultou na cabeça de João Batista em uma bandeja. Marcos 6:22 ao 24. Foi o que Absalão fez ao seduzir o coração do povo contra seu pai, o rei Davi, e tomar-lhe o trono, segundo Samuel 15:3 ao 6. O que a própria Jezabel fez diante de Jeú, pintando o rosto, na tentativa de seduzi-lo, segundo Reis 9:30. Corações sinceros, mas feridos, podem cair na teia jezabélica ao tentar se sobressair através das riquezas e posições. Após a teologia da prosperidade, a cobiça recebeu novos moldes com o ensino coaching, que, segundo o ICF International Coaching Federation, é um processo instigante e criativo que visa liberar o potencial para a máxima performance nos mais variados contextos. Assim, o eu foi acariciado sem nenhum impedimento, por vezes travestido de ensino bíblico e mentorias cristãs. O resultado disso? Mais sedução, mais cobiça, mais orgulho, mais egolatria, mais busca desenfreada pela prosperidade e uma proliferação de discípulos de Mamon dentro das igrejas. Dessa forma, o amadurecimento espiritual é impedido, pois o único que pode levar a igreja à medida de Cristo é o Espírito Santo, o qual teve a função relegada a dar salvação, dons e prosperidade. Mas não alimento sólido que leva à responsabilidade no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo aconselha: mas a piedade com contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos para este mundo e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6:6 ao 11. O conselho do apóstolo Paulo a Timóteo é permanecer na prosperidade do Espírito Santo, justiça, piedade, fé, amor, paciência, a mansidão. Ou seja, permanecer no fruto do Espírito e no caminho de Jesus. Talvez a sua mente esteja lutando contra as informações lidas até aqui e argumentando: Deus é um Deus de prosperidade, ele quer o melhor para os seus filhos? Ou como fazer missões sem dinheiro? Sim, tudo isso é verdade, mas não podemos inverter a ordem. Jesus disse para buscarmos o seu reino e justiça primeiro, e as demais coisas seriam acrescentadas. Estava falando de subsistência. A nossa mente foi condicionada a entender prosperidade como dinheiro, e em grande quantidade, porém, repito, prosperidade não é ter muito, mas não ter falta. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Salmos 23, King James, atualizada. O contentamento é grande aferidor da prosperidade de alguém. Caso tenhamos que continuamente ter mais, buscar mais bens, riquezas e posições, o nosso Deus somos nós mesmos. Busquemos o Senhor, e Ele nos encaminha para os lugares que quer nos colocar. Jezabel. Na mente de Eva. O feminismo, mais um dos ensinos da cartilha de Jezabel, tem como um dos seus primeiros alvos o patriarcado. O significado literal de patriarcado é regra do pai. Vem do grego patriarches, patriarques, pai de uma raça ou chefe de uma raça, patriarca. Em uma cultura patriarcal, o homem assume a responsabilidade e a autoridade política, moral e religiosa sobre as mulheres e os filhos confiados à sua proteção. Historicamente, o termo patriarcado significava o governo autocrático do chefe de uma família. Entretanto, atualmente, o termo foi absorvido por feministas que consideram a masculinidade um problema social. O feminismo, no entanto, perverte o verdadeiro conceito de patriarcado com o intuito de resisti-lo e usurpá-lo, assim como Jezabel fez com Nabote, tirando-o de cena e ocupando aquilo que lhe era de direito. Dessa forma, tal ideologia vai diretamente contra a autoridade, posição e papel,
dados ao homem e, por consequência, perturba a imagem de Cristo no imaginário social. A luta de classes marxista é incorporada ao feminismo, na luta de mulheres contra homens e filhos contra pais. Com o decorrer do tempo e fluidez do movimento, este abraçou outros grupos tidos como sujeitos na luta junto às mulheres. É comum conhecermos mulheres cristãs que querem servir a Deus verdadeiramente, mas que, de forma inconsciente, vivem pautadas por essa ideologia que quer destruir a família. A vida profissional está sempre em primeiro lugar, retardando por vezes a chegada dos filhos, e se optarem por crescer a família, na maioria das vezes aqueles são vistos como um peso ou impedimento de uma carreira melhor ou vida financeira estável. Muitas mulheres sentem-se inferior aos seus maridos, exploradas e humilhadas com o trabalho doméstico ou cuidado com a família, e vivem uma verdadeira disputa em seus lares. Os homens que estão sob tal influência, por sua vez, podem desvalorizar suas esposas caso não contribuam com o orçamento familiar ou simplesmente por se enxergarem como alguém superior. Ao passo que Jezabel é tolerada, o seu ensino é enraizado e a mente é cauterizada. Os frutos começam a morrer. O caráter de Cristo não é formado. Em contrapartida, filhos e filhas de Jezabel são paridos. É comum quadros de esterilidade, física e espiritual, em famílias debaixo da mão de Jezabel. Lembro-me de uma irmã em Cristo que, em sua adolescência, desviou-se dos caminhos do Senhor e enveredou por caminhos sombrios e pesados do ocultismo. Demonstrava conceitos e falas feminista, mas, depois de ter voltado para Cristo, iniciou um processo de libertação. Ela tinha vários miomas no útero e seu estado era tão grave que o médico já havia dado um laudo atestando a impossibilidade de gravidez. Após arrependimento, renúncia, vários demônios expulsos e ajuda médica, ela continua no caminho do Senhor e mãe de um filho de pouco mais de um ano. A alma humana, influenciada por Jezabel. À igreja de Tiatira, Jesus disse: Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. E eu matarei seus filhos com a morte, e todas as igrejas saberão que eu sou ele que sonda os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse 2:22 ao 23, King James. O ensino de Jezabel adoece a alma, e quando isso ocorre, o físico também sente. A sentença de Jesus à prole, filhos daquela, é de jogá-la em uma cama devido à grande tribulação, angústia, que se encontrará caso não se arrependa. A palavra cama vem do grego klein, da qual se origina a palavra clínica. Deixo claro que nem todas as pessoas que apresentam doenças na alma as têm por seguirem a doutrina de Jezabel, uma vez que aquelas têm origens variadas, mas é certo pelo texto bíblico que os que estão sob sua influência e comem à sua mesa, caso não se arrependam, terão suas almas como alvo de ataques malignos, culminando em enfermidades, depressão, ansiedade, pânico, borderline, etc. Esse é um discernimento espiritual, segundo o texto bíblico acima citado. São enfermidades advindas da ênfase do eu, porque cada vez que o homem volta os olhos para si e não para Jesus, ainda que inconscientemente, impossibilita a redenção, resgate, de sua alma. A obra de Jezabel leva seus discípulos a se relacionar com ídolos, prostituição, pois quem nela acredita a estes direciona sua confiança e estima. E trouxe-me à porta do átrio, e quando eu olhei, eis um buraco na parede. Então disse-me: Filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta. E me disse: Entra e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui. Assim, eu entrei e vi, e eis toda a forma de coisas rastejantes e animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel, retratados na parede ao redor. E lá estavam em pé, diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e no meio deles estava Jaazanias, filho de Safã, e com cada homem o seu incensário em sua mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. Ezequiel 8:7 ao 11, King James. O texto acima faz alusão ao coração, alma, humano, um lugar aonde não ir, a menos que o Espírito de Deus nos leve, como fez com o profeta Ezequiel.
Deus descortina a este a idolatria do seu povo que exteriormente serviam a ele, mas em seu coração se prostituíam e cometiam toda a sorte de abominações. Ninguém escapa aos olhos de Deus. Mas digo-vos e aos demais em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Apocalipse 2:24, King James. Conhecem as profundezas de Satanás porque aprenderam a alimentar e idolatrar o ego, assim como fez Lúcifer. Isso é o que está em seu íntimo. Comungam da arrogância, orgulho, soberba deste, através da autoestima ou baixo autoestima. Ambos têm o mesmo objeto: olhar para si. A doutrina do eu é satanismo em seu grau mais profundo, e Cristo discerniu isto quando disse aos discípulos sobre sua missão, e Pedro o repreendeu com o intuito de que ele se autovalorizasse e rejeitasse a cruz, ao passo que Jesus prontamente respondeu: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Mateus 16:23, King James. Toda autopreservação é fruto de orgulho, e só o encontro com a verdadeira humildade aprendida com Jesus nos ensina que já temos a vida eterna, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:21, King James. Uma forte característica dessa influência maligna é a sede por controle. Governos ou ideologias dominadas por Jezabel usam da manipulação, medo e violência para controlar a todos. Tal manipulação e medo são pouco percebidos para a maioria, uma vez que tudo é progressivo, calculado e travestido de segurança e por um bem maior. Os canais de comunicação são instrumentos vitais para que as pessoas vejam as notícias manipuladas como verdadeiros alertas de utilidade pública. Da mesma forma, pessoas a serviço de Jezabel são igualmente controladoras e manipuladoras, e tornam-se escravas da ansiedade decorrente de tais comportamentos, podendo chegar à depressão, por não poder controlar uma situação ou pessoa do seu convívio. Tudo isto vem acompanhado de outros pecados como ira, falta de perdão, maledicência, insubmissão, rebelião, etc. Saul, primeiro rei de Israel, amou tanto reinar sobre o povo, que quando Samuel demorou chegar a Gilgal e o povo se dispersou, aquele tratou de fazer o sacrifício que cabia a Samuel para que o povo voltasse ao seu redor. A soberba precede a queda, por isso, o reinado de Saul foi tirado de suas mãos, 1 Samuel 13 ao 14, e o resultado no coração de Saul foi controle, inveja e mais rebelião. Há inúmeras características em um líder ou membro de igreja que denunciam a influência de Jezabel em suas vidas, mas algo facilmente percebido, nesses casos, é que mesmo usando Jesus e sua palavra, isso será feito de modo que as pessoas fiquem cada vez mais dependentes deles, impedindo-os de amadurecer em Deus. O resultado são membros de igreja que nunca crescem espiritualmente e que, como crianças, ficam sempre na barra da saia de seus líderes, o que é, por vezes, elogiado pelo controlador de submissão, mas na verdade é morte. O fruto do espírito é sufocado, a alma é debilitada e a carnalidade prevalece. Quando as Escrituras e Jesus são pregados de forma genuína, as pessoas são levadas à dependência de Cristo e assim amadurecem nele. Diabolicamente correto. Lembre-se que o fruto do conhecimento do bem também faz parte da comida proibida por Deus no jardim. Um aspecto pontual para o mundo e para a Igreja hoje é o politicamente correto, termo usado para descrever expressões, políticas ou ações que evitam ofender, excluir e/ou marginalizar grupos de pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente grupos definidos por gênero, orientação sexual ou cor. O politicamente correto tem alargado o nível de tolerância jezabélica nas igrejas e calado, de forma engenhosa, a voz profética porque já adestrou o profeta no seu dia a dia a se calar, fazendo com que as regras culturais impostas pelo mundo tenham mais peso que as escrituras. Estas têm sofrido ataques sistematicamente por homens e mulheres que estão no engano e já foram picados pelo veneno da serpente. A nossa batalha é urgente e é pela nossa fé, como disse Judas.
Sinto necessidade de vos escrever para vos persuadir a que luteis pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque alguns homens obtiveram acesso, os quais desde o princípio estavam escritos de antemão para esta condenação. Homens ímpios que converteram a graça de nosso Deus em abominação e negam aquele que é o único Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim e por lucro se lançaram com cobiça atrás do erro de Balaão e pereceram conforme a rebelião de Coré. Estes são os que se empanturram em suas ágapes, enquanto se contaminam apacentando a si mesmos sem reverência alguma. Nuvens errantes, sem chuva por causa dos ventos, árvores cuja colheita cessou e são sem frutos, que morreram outra vez e foram arrancadas pelas suas raízes. Judas, 1:4 e 11 ao 12 Peshita. A Peshita, na passagem de Judas, afirma que pessoas que faziam parte da igreja converteram a graça de nosso Deus em abominação, ou seja, o ensino do Evangelho de Cristo foi deturpado. O verso 12 ainda arremata chamando-os de árvores sem fruto. Em outras traduções, há o registro de árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos. Bíblia Strong, por haver no comportamento deles inveja e competição. Caminho de Caim. O uso dos dons com vistas à prosperidade e fama, erro de Balaão, e o orgulho é insubmissão, rebelião de Coré. Sigamos o apelo de Judas, pois é tempo, mais do que nunca, de lutarmos pela nossa fé. Lembre-se, no entanto, que as armas da nossa milícia não são carnais. O tripé contra Jezabel. Como principado, Jezabel exerce sua autoridade maligna através do estabelecimento de altares. Quanto mais se come de sua imundícia, ensino, mais os seus altares se fortalecem. Vivemos um tempo profético em que Deus está levantando um povo e já tem instruído a muitos que estão sob a unção profética de Elias para a reparação do altar do Senhor Jesus. Deus levantará um grande exército de famílias que amam a sua vinda, para um tempo de dores e seca que prepararão o último avivamento, chuvas, antes da volta do nosso amado Cristo. O Filho de Deus já venceu Jezabel e todo o seu esquema na cruz do Calvário e os despojou de toda a sua força. A Igreja reservou-lhe o pisar na cabeça da serpente, e o tripé para que isso aconteça é a reparação do altar do Senhor, doutrina de Cristo e dos apóstolos, a intolerância de Jeú e o jugo de Cristo. A reparação do altar do Senhor é mais fácil combater o humanismo na mente de alguém que está chegando à família de Deus, que pessoas que já têm o ensino humanista cristianizado em seu coração. Estas irão lançar mão dos mais variados versículos isolados para defender o seu ego. Não é à toa que Paulo alertou a Igreja do Senhor sobre o tempo que vivemos, sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé. Mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência, 2 Timóteo 3 ao 10. King James. Todos os adjetivos utilizados por Paulo dizem respeito ao ego e ao homem no centro. O apóstolo não estava dando um alerta para fora da igreja, mas para a comunidade de fé. Ele fala de aparência de piedade, algo que denota alguma virtude, mas é só casca. Outra característica importante é que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade, ou seja, pessoas que, por mais que aprendam da doutrina de Cristo, não vão amadurecer em Deus.
O apóstolo faz uma exortação a Timóteo para permanecer na doutrina que daquele aprendeu, levando em conta o seu testemunho e o fruto do Espírito. O profeta Elias, quando enfrentou Acabe e Jezabel com toda a sua perversidade, disse: Que nos deem, portanto, 2 novilhos, e que escolham um novilho para si, e o cortem em pedaços, e o disponham sobre lenha, e não coloquem fogo por baixo. E eu prepararei o outro novilho, e o disporei sobre lenha, e não colocarei fogo por baixo. E clamai vós o nome dos vossos deuses, e eu clamarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. E todo o povo respondeu e disse: Está bem falado. E Elias disse a todo o povo: Cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio, dizendo: Israel será o teu nome, e com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor. E fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem, e cortou o novilho em pedaços, e o colocou sobre a lenha, e disse: Enchei 4 barricas de água e derramai-a em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E ele disse: Fazei-o pela segunda vez. E eles o fizeram pela segunda vez. E ele disse: Fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar. E ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. 1 Reis 18 e 23, ao 24 e 31 ao 38 King James. Para que o fogo santo de Deus venha, é urgente que haja um verdadeiro altar e um verdadeiro sacrifício. E como fazer isso? Note que o altar estava quebrado. O sacrifício, a adoração ao Deus verdadeiro, não existiam mais. Elias repara o altar. Este é o nosso coração. As pedras falam de fundamentos, como Paulo registra: sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20, King James. Doutrina falsa se combate com doutrina verdadeira, trocando a pregação do e para o eu pela suficiência de Cristo e de sua palavra. O nosso altar precisa encharcar-se da água do Espírito Santo. Este precisa voltar a ser o nosso guia ao invés de receitas e diagnósticos prontos. As 2 medidas de sementes falam das gerações do Senhor, dos seus filhos, que frutificarão abundantemente pela terra, pela mão de Deus, não de Baal. A mistura sempre foi um problema desde o Éden até aqui. Afinal de contas, o que o fruto do conhecimento do bem e do mal fez dentro de nós foi uma mistura. E eis que veio um dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que estava chorando diante da porta do tabernáculo da congregação. E quando Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, viu isto, levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi em busca do homem israelita até a tenda, e furou a ambos pelo seu ventre, ao homem de Israel e à mulher. Então, a praga cessou sobre os filhos de Israel, números 25:6 ao 8 King James. Houve mistura dos filhos de Israel com mulheres midianitas, e não por acaso, Finéias, o sacerdote, atravessou-os no ventre, a região das vontades, aplacando a ira de Deus. Midian é um principado que exerce pressão através de ações contra os filhos de Deus, com o objetivo de não permitir uma história de produtividade com o Senhor e com sua palavra, mantendo-os com relacionamentos superficiais, com vidas sem produção de frutos. Os midianitas roubam o fruto e são comparados a um grande exército de gafanhotos. Juízes 6:3 ao 5.
É o mesmo principado descrito no livro do profeta Joel, que aponta 4 tipos de gafanhotos devastadores da terra. Gideão, na época dos juízes, para não ser saqueado dos seus frutos pelos midianitas, malhava trigo no lagar, que é um lugar antigamente usado para a produção de vinho, e assim conseguia proteger a sua colheita dos inimigos. Juízes 6. Uma referência ao sacrifício de Cristo. Mas não basta proteger os frutos, Deus quer que derrotemos os inimigos. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e o chamou de Jeová Shalom, e até este dia ainda está em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: Toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo o altar de Baal que o teu pai tem e corta o arvoredo que está junto a ele, e edifica um altar para o Senhor, teu Deus, no cume dessa rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho, e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortares. Juízes 6, 24 ao 26, King James. Gideão não apenas confiava no sacrifício de Jesus para a sua vida, mas purificou da idolatria a casa de seu pai, ou seja, tirou toda a mistura, abateu Baal e exaltou o Senhor em sua linhagem. A mulher samaritana que conversou com Jesus no poço é o símbolo de uma igreja misturada. Os samaritanos eram a mistura dos judeus com povos pagãos, que bebeu da palavra pura, água viva. E quando bebemos da verdadeira palavra de Jesus, podemos adorar verdadeiramente. João 4:23. Há alguns anos estava em um culto. A música parecia tocar profundamente os corações, mãos levantadas, olhos fechados, vozes entoavam a canção e outras declaravam: Aleluias, glórias a Deus, quando o Espírito Santo falou ao meu coração, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Isaías 29:13. Confesso que uma tristeza profunda tocou meu coração naquele momento. Precisamos reparar o altar do Senhor em nossos corações, em nossas casas e igrejas, e o sacrifício somos nós. Romanos 12:1. A intolerância de Jeú. Restaurar o altar é primordial, porque é sobre ele que a vida cristã se desenvolve. No entanto, depois que Elias o restaura, com direito à prova de que o Senhor é Deus e a morte dos profetas de Baal, Jezabel e Acabe continuam reinando em Israel. E aquele é intimidado pela postura maléfica de contra-ataque desta, que gera medo e desconfiança do caráter de Deus. O revide de Jezabel, geralmente, culmina em abalo das emoções, o que paralisa e cerceia a fala do profeta. Isso mostra que lutar contra esse esquema maligno será um processo árduo e que demandará uma postura que vai além da de Elias, que ainda permitiu a tolerância à vida de Jezabel. Na palavra-chave, a pessoa escolhida para dar cabo de Jezabel e sua prole foi alguém implacável, e ele se levantou e entrou na casa, e derramou o azeite sobre a sua cabeça, e lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Tenho-te ungido rei sobre o povo do Senhor, a saber, sobre Israel. E tu ferirás a casa de Acabe, o teu mestre, para que eu possa vingar o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Porque toda a casa de Acabe perecerá, e eu cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede, e aquele que está escravo e livre em Israel. E eu farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, o filho de Aías. E os cães comerão Jezabel na porção de Jezreel, e não haverá ali nenhum para enterrá-la. E ele abriu a porta e fugiu. 1 Reis 9, 6 ao 10, King James. Jeú era capitão do exército e isso não foi coincidência, uma vez que para derrotar a casa de Acabe, inclui-se Jezabel, tem de ser valente e destemido. Jeú era experimentado na batalha e não tinha medo de enfrentar seus inimigos. Sua forma de agir já era conhecida ao ponto de uma atalaia comentar ao seu respeito: o conduzir é semelhante ao conduzir de Jeú, o filho de Ninsi, pois conduz furiosamente. 1 Reis 9:20. Sem dúvida, as nossas armas não são carnais, e já recebemos toda a armadura espiritual que precisamos para batalhar. Efésios 6. Mas tais armas tornam-se inúteis diante da conformidade do mundo. Romanos 1:2.
e da passividade espiritual decorrente do antropocentrismo que a doutrina de Jezabel implanta em seus ouvintes. Esta guerra vai ao rumo contrário do que o humanismo disseminou dentro da Igreja: culto ao eu, a tolerância ao pecado e a insuficiência das Escrituras. John Bevere, comentando um de seus livros uma vez, disse que um dia decidiu crer radicalmente que o que a Bíblia diz é verdade. Com isso, nosso comportamento deve ser igualmente radical, e isso não significa fanatismo ou exagero. A palavra radical vem curiosamente de raiz. Temos de estar enraizados como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A intolerância à doutrina de Jezabel é a postura que a condena à morte. E quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ouviu a respeito, e ela pintou a face, e ataviou a cabeça, e olhou por uma janela. E quando Jeú entrou pelo portão, ela disse: Teve paz, Zinri, que matou a seu senhor? E ele levantou a sua face em direção à janela e disse: Quem está do meu lado? Quem? E ali olhavam para ele 2 ou 3 eunucos. E ele disse: Lançai-a abaixo. Assim, eles a lançaram abaixo, e parte do seu sangue foi respingada na parede e nos cavalos, e ele calcou-a sob os seus pés. E quando ele havia entrado, ele comeu e bebeu e disse: Ide e vede agora esta mulher maldita e sepultai-a, porque ela é filha de um rei. E eles foram sepultá-la, mas dela não encontraram nada além da caveira, e os pés, e as palmas das suas mãos. Pelo que eles retornaram e contaram-lhe. E ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual ele falou pelo seu servo Elias, o tisbita, dizendo: Na porção de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e a carcaça de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na porção de Jezreel. De modo que não dirão: Esta é Jezabel. Segundo Reis 9:30 ao 37, King James. Na leitura acima observamos alguns aspectos. 1. Jezabel age na mente e no coração, que é onde a palavra de Deus é semeada. Jezreel, Deus semeia. 2. Quando Jezabel estiver diante da doutrina verdadeira, ela usará da manipulação, sedução, controle e medo. Verso 31. Terceira. A vitória contra Jezabel é através da unidade e intolerância. Verso 32, 33. 4. Quando Jezabel é morta na vida de alguém, de uma família, igreja, etc., isso fertilizará a terra, coração, família, comunidade, etc. E a verdadeira frutificação será potencializada. Os filhos não serão abortados e os propósitos dos céus prevalecerão. Quem quer vencer esse esquema não pode ser um crente frouxo, mas alguém comprometido com o exército de Deus, que usa da sua armadura e das armas espirituais disponíveis. É um crente radical, pois conhece suas raízes e sabe de que árvore veio. Manter-se no jugo de Jesus. O conselho de Jesus àqueles que não se renderam ao ensino jezabélico na igreja de Tiatira foi: Mas digo-vos e aos demais em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam: Eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo, mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. Apocalipse 2:24 ao 25, King James. Dentre todos os significados dados por Strong ao termo grego krateu, do qual se traduziu a palavra retende-o, do verso 25, tem um significado em especial que é manter preso e não se desfazer ou deixar ir. O entendimento vem quando levamos em consideração o que Jesus disse aos que não foram seduzidos por Jezabel, na igreja Tiatira: Não colocarei sobre vós nenhum outro fardo, ou seja, mantenham-se presos ao meu jugo, e não colocarei sobre vocês outro fardo. O chamado de Jesus é para tomarmos o seu jugo e o seu fardo, os quais são, respectivamente, suave e leve. Mateus 11:28 ao 30. Para relembrar, o jugo ou canga é uma peça de madeira, cruz, que se encaixa sobre as cabeças de 2 animais de mesma espécie para arar a terra, na preparação do terreno para a semeadura. A doutrina de Jesus, semente, necessita de uma terra bem preparada, e foi dito outrora que o jugo tem de ser o de Cristo, caminho de cruz, a qual requer atitudes contrárias ao humanismo, mansidão e humildade. Somente um coração manso e humilde, debaixo do jugo e do fardo de Cristo, nos protege dos ardis de Jezabel.
Jesus se apresenta à igreja em Tiatira como o Filho de Deus, Apocalipse 2:18, em contraste aos falsos filhos de Deus que ali habitam, que são, na verdade, filhos de Jezabel, exaltados e ensimesmados, no sentido mais amplo da palavra, cheios de si e não do Espírito Santo de Deus. Ainda em Mateus, antes de Jesus chamar o homem a tomar o seu jugo, ele declara: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11:27. Cristo é o único que pode revelar o Pai aos filhos que lhes são gerados, bem como lhes ensinar a doutrina da mansidão e da humildade. Ele, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, era espírito, e decidiu se humilhar em forma humana, eternamente, por amor de nós, para dar esperança ao mundo. O amor, fruto, rasga a mordaça de Jezabel. Em Isaías 62, 1 ao 12, temos: Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão: o meu prazer está nela, e a tua terra, acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque, como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso, até que confirme, e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita, e pelo braço da sua força. Nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto em que trabalhaste, mas os que o ajuntarem o comerão, e louvarão ao Senhor, e os que o colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo, aplanai, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: Eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele, e chamar-lhes-ão, povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. O amor do Senhor em nós deve ser escandaloso tanto quanto o dele o foi na cruz. O fruto nos ensina a hora de falar e a hora de calar, o que devemos tolerar em amor e o que, por amor, não devemos tolerar.